Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. O episódio de hoje é sobre metanfetaminas. Tudo, como se diz por aqui, num bom high. A ideia para o episódio de hoje vem na sequência de já tantos episódios em que eu tenho andado permanentemente a falar sobre a guerra, esta loucura de armamento, a leviandade com que se fala no nuclear, com o tempo que a humanidade já tem e o estádio aparentemente mais elevado que se atingiu nos últimos anos, a importância dos direitos humanos, etc. Eu achei que nesta altura, no século XXI, se calhar, já se deveria estar a falar de desarmamento e não em rearmamento, nomeadamente rearmamento nuclear. Enganei-me redondamente. Graças a Deus houve uma voz de peso que, pelos vistos, também está neste movimento de #resiste, embora de uma forma não consciente, ou se calhar muito consciente até, que é o Papa Francisco, que mesmo acamado e adoentado e isso tudo, lançou cá para fora durante este período alguns escritos referindo exatamente a necessidade de desarmamento. E isto é ainda mais importante perante o que está a acontecer neste momento em Gaza, que era por acaso aquilo que eu tinha pensado falar hoje, mas não vou falar hoje, fica se calhar para quinta-feira, porque tem mesmo que ser. No final da semana passada estava a falar com uma pessoa que também está muito ligada aos direitos humanos, direito internacional, etc. E ela dizia-me que fala-se de uma forma tão leve acerca da guerra, porque esta coisa de nós vermos permanentemente a guerra na televisão, parece que estamos a ver um filme. Então há como que um laissez-faire, laissez-passer, não importa, não interessa, pois não, é mentira. E se o pior acontecer, são os vossos e os meus familiares que vão para lá, que são recrutados. Os vossos filhos, os vossos netos, as vossas filhas, sobrinhos, amigos, são pessoas. E quem morre são pessoas. E que isto fique muito claro. E a guerra não é só feita de drones, tiros. A guerra é feita de torturas. E aí a humanidade atingiu um nível inacreditável. Se era mau na Idade Média, e a Inquisição e aquilo tudo, um bocadinho mais tarde, com as tenazes quentes, o cortar das línguas. Atualmente as torturas são um bocadinho diferentes, são as torturas que não deixam marcas, são prisoners of the darkness, onde as pessoas vão, que havia no Afeganistão, e as vítimas tanto eram ocidentais como eram afegãos ou talibãs, pronto, onde punham as pessoas em divisões arrefecidas e totalmente às escuras, algumas delas acorrentadas. Garanto que, e há provas disto, que ao fim de algum tempo as pessoas enlouquecem. Não têm marcas de pancadas, nem tenazes, nem unhas arrancadas, nem línguas cortadas, não tem nada disso. Mas a saúde mental desaparece. Totalmente, pessoas totalmente enlouquecidas. Muitas vezes
Os praticantes destas estruturas, destas práticas maléficas, nem sequer são soldados, são empresas contratadas. E essas empresas contratadas não podem ser responsabilizadas, porque só respondem os seus funcionários, só respondem perante os conselhos de administração, que estão sediados noutro país qualquer, Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética. Cada vez é mais requintado, cada vez é mais opaco, cada vez é mais elaborado. Esta história das empresas militares privadas de segurança, empresas de segurança, empresas militares privadas, é uma coisa absolutamente tenebrosa, doentia. Eu fiz uma pesquisa ainda este ano bastante aturada e profunda sobre isto e quando terminei estava aterrada. Há outra forma também de fazer a guerra, que foi muito usada na Segunda Guerra Mundial e no sábado deu um documentário sobre isto. Eu já tinha visto vários, não é o documentário mais exaustivo sobre o assunto, mas é bastante, mas é o suficiente, o bastante e o suficiente para que quem tiver curiosidade comece depois a pesquisar mais arduamente. O título era Os Viciados de Hitler. Então isto falava sobre uma prática que foi usada na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, que foi encharcar os soldados alemães de metanfetaminas, nomeadamente um medicamento chamado Pervitin. Terão sido fabricadas cerca de 740 milhões de doses. Não foram 7.400, nem 740 milhões, que na altura era uma loucura. Este medicamento servia para os soldados aguentarem em ação durante o funcionamento máximo, portanto o período máximo de duração dos efeitos era 2 dias e 2 noites, sem dormir, praticamente sem comer, sempre com força, sempre a avançarem. O problema foi que os próprios soldados foram a carne para canhão, foram as cobaias do medicamento, cujos efeitos secundários eram qualquer coisa de totalmente alarmante. E Pervitin fornecido sem receita médica a pilotos que, passado algum tempo com a toma continuada do medicamento, tinham alucinações, ouviam vozes, suicidavam-se, igual dentro de submarinos. Mostravam um submarino que era hermeticamente fechado, portanto um lançador de torpedos subaquático, hermeticamente fechado, só se podia abrir a cápsula por fora, e punham ali rapazes encharcados de pervitina durante 2 dias e 2 noites, fechados num espaço mais do que contíguo, enlouquecidos. Os Estados Unidos, segundo dizia nesse documentário, isso eu não sabia, conseguiram a fórmula do pervitina e, embora também dessem metanfetaminas às suas tropas, nunca usaram pervitin porque entenderam que os efeitos secundários não eram demasiado gravosos, portanto a relação entre o benefício e o malefício não era equilibrada. Tenho a certeza absoluta que as potências continuaram, durante este tempo todo, a aperfeiçoar metanfetaminas para darem aos soldados. E eu não posso deixar de me questionar e de refletir sobre um cenário de guerra, se calhar
provavelmente, quase certeza, já em cursos, em cenários de guerra, em que as tropas são encharcadas de metanfetaminas e de drogas e que são lançados para um cenário de morte. Sem, ao fim de algum tempo, estar num cenário de guerra já tolhe a humanidade inata dentro de cada um. Com este tipo de estímulos, a desumanidade deve crescer de uma forma louca. E com esta leveza com que se fala de guerra, armamento, bora lá, pode estar iminente uma geração de zombies. Uma geração de zombies. Fica a pista e a proposta de reflexão. E, posto isto, a maldição de Cassandra continua a crescer. Obrigada pelo apoio, pelas visualizações. Por favor, continuem a visualizar, a partilhar, a subscrever, a fazer comentários. Please, 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 para a maldição de Cassandra continuar a crescer. Até breve.